Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um encontro e nesse encontro de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa corrente literária que foi o realismo, né? Um resumo aí para vocês terem uma ideia do que se passou durante esse período, né? E que características essa corrente literária tem, para depois vocês poderem se aprofundar mais sobre o assunto e responderem algumas questões aí nas apostilas. Então, o que foi o realismo, né? O realismo ele ocorreu como uma oposição ao romantismo do século XIX. Então, nós temos aí o século mais ou menos dividido, né, em duas etapas, vamos dizer assim. Na primeira metade do século XIX, nós tivemos aí a forte manifestação do romantismo, né, na Europa e também aqui no Brasil. E na segunda metade do século XIX, nós temos aí manifestações realistas, né? Essas manifestações elas surgiram na França, pautadas aí por um contexto histórico baseado nas correntes filosóficas do momento, o cientificismo, o positivismo, as teorias sociais, né? O determinismo também, o darwinismo. Então, essas correntes filosóficas aí influenciaram bastante a nossa literatura realista. No Brasil, o momento que a gente vivia era a assinatura da Lei Áurea, né, mais ou menos ali por 1888, e a crise monárquica. O país sofria essa crise na monarquia, tanto que logo depois ocorreu aí a proclamação da República na data de 1889. Então, veja que a história ela influencia bastante na literatura de um país, na literatura mundial. Então, o que ocorreu lá na França, na Europa, depois também foram manifestações aqui em destaque no nosso país. Então, a partir desse contexto histórico, a gente pode perceber algumas características realistas na literatura, principalmente na prosa, né? Quando eu falo em prosa, a gente fala em textos narrativos, né, escritos em parágrafos. Então, aqui na prosa realista, no Brasil, nós temos características opostas ao romantismo, por exemplo, o objetivismo. Quando a gente tinha o subjetivismo do romance, né, da época romântica no Brasil, onde os livros traziam histórias que o amor, ele salvava tudo no final, né? O amor era o grande redentor, salvava os vilões, inclusive. Aqui no realismo, essa história não acontece. Aqui no realismo, nós temos o materialismo, o universalismo, a razão bem no centro, né? O racionalismo, as coisas representadas, as pessoas, os ambientes representados do jeito que era na realidade, retratados fielmente, e aí vem a característica da verossimilhança. Nós temos aqui também as críticas sociais, não é, aos ambientes daquela época, à sociedade do século XIX, aos comportamentos, a análise psicológica dos personagens, tão bem representado pelo nosso grande escritor Machado de Assis. Então, as características realistas, elas se opõem às características românticas do século XIX. Tudo baseado nas teorias sociais, nas correntes filosóficas, né? A ciência agora obtinha grande destaque. E aí nós temos alguns representantes. Nós temos, eu coloquei aqui para vocês, dois representantes mundiais, né? Que são precursores do realismo, que é o autor francês Gustave Flaubert, e o Eça de Queiroz, que é um grande escritor português, que teve grande representatividade no realismo mundial e que nos trouxe grandes contribuições, né, aqui no Brasil, até porque Portugal fala a nossa mesma língua. E no Brasil nós temos aí o Raul Pompeia, vocês podem observar aí no slide, e o grande Machado de Assis, né? Eu deixei o Machado de Assis por último, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais. E o Machado de Assis é considerado um dos nossos maiores, se não maior, escritor aqui da nossa literatura no país.
Então, nós temos aqui o grande representante do realismo francês, né, na segunda metade do século XIX, o precursor do realismo, Gustave Flaubert, que ficou marcado aí no seu estilo, a análise psicológica das personagens, o seu senso de realidade, né, e também a sua lucidez aí com que ele trata o comportamento social, né, o estilo dos seus romances. Então, ele escreveu o romance Madame Bovary, que foi um romance de grande repercussão na França naquela época. Inclusive, o autor foi processado, acusado de imoralidade, né? Surtiu um grande escândalo, porque a obra trata de uma personagem, Emma Bovary, que ela comete aí sucessivos casos de adultério para fugir da vida medíocre que ela levava com o marido, né? Então, por isso, o autor aí foi processado, ele foi absolvido, mas ele continuou com a má fama, né? Aspas, de imoral, né? De um escritor aí que retratou o adultério. Então, uma característica do realismo, retratar a realidade fielmente. O que a gente pode ver aí na obra, né, representada pelos seus personagens, é uma característica forte, que é a estupidez. É tanto que o crítico Otto Maria, ele retrata aí em seu ensaio de que o principal personagem dessa obra é a estupidez humana, né? Então, você vê aí entre os personagens, ó, a paixão de Léon, né? O estúpido Charles Bovary, a Emma Bovary, que é vista como uma heroína na história, é a protagonista, né? Uma obra que retrata o adultério fielmente, do jeito que ele era, e naquela época causou aí um grande alvoroço, né, na sociedade do século XIX. E então a gente sai da França do século XIX e agora a gente aí chega em Portugal, né, na mesma época, quando a gente encontra aí o Eça de Queiroz. Eça de Queiroz foi um dos escritores portugueses mais importantes da história e ele tem muitas obras suas reconhecidas, inclusive algumas, né, já se transformaram aí em adaptações para o cinema e para a TV. Então, nós temos aí Os Maias, O Crime do Padre Amaro, que é super conhecida, O Primo Basílio também, que já caiu em vários vestibulares, e as outras três um pouco menos conhecidas, mas que são obras aí de grande representatividade para o realismo de Portugal, que trouxe aqui para a gente no Brasil muita inspiração, né? Eça de Queiroz é um ator muito importante para quem vai fazer vestibular, para quem está no ensino médio, para quem quer aproveitar os clássicos da literatura para ter um pouco mais de conhecimento, né? Um conhecimento de mundo, um conhecimento sobre mesmo a linguagem, sobre a época que ele escrevia e fazer uma comparação, né, com a literatura de hoje e com a literatura de antes. Então, vale a pena vocês conhecerem um pouco mais do Eça de Queiroz e em outros estudos, em outros momentos, a gente vai aprofundar um pouquinho mais o estudo sobre esse autor. Nós temos alguns autores agora, representantes do Brasil, né? Autores realistas brasileiros do século XIX. Nós temos aí o Raul Pompeia, foi um escritor brasileiro, teve uma obra bem relevante. Ele não é muito conhecido, não é nem muito famoso, mas a obra dele, o Ateneu, publicada em 1888, e aí você se lembra aí da data da assinatura da Lei Áurea, né, naquela época, você tem o Ateneu. O Ateneu é a obra dele mais conhecida, uma obra de grande representatividade. Essa obra retrata aí, faz uma crítica, né, às instituições daquela época, instituições educacionais, com alguns comportamentos que existiam, né, e que eram considerados imorais, que eram considerados polêmicos para a sociedade daquela época.
A obra O Ateneu, de Raul Pompeia, é uma obra considerada autobiográfica, porque foi inspirada no próprio autor, Raul Pompeia, que também esteve em um colégio interno. A obra se passa em um colégio interno. Então, é um ambiente que é uma obra que revela um ambiente assim bem corrupto, né, que o próprio autor viveu, o moralismo que se passa lá naquele colégio interno. E aí o escritor ele critica diversos aspectos da sociedade daquela época. A perversão das instituições de ensino do século XIX, por exemplo. E aí, para a gente terminar aqui, né? Não terminar com os estudos, mas terminar com um resumo. Eu vou aqui introduzir, na verdade, um pouco desse grande escritor brasileiro que é o Machado de Assis. Porque eu vou deixar para vocês, né? Conhecerem um pouco mais das obras dele, tanto em momentos que vocês não estão em aula, como em momentos que vocês estiverem respondendo questões, né, assistindo alguma coisa sobre o Machado de Assis. Então, eu queria deixar assim, para vocês uma certa curiosidade, porque esse autor ele é de grande importância para a nossa literatura. Ele é considerado um dos nossos maiores escritores, se não o maior. Ele teve suas obras traduzidas para vários idiomas já, né? E já foi envolvido em muitas polêmicas, né? Inclusive, agora, há pouco tempo, é que se descobriu que o autor, na verdade, seria um mulato, né? Um negro, e antes as fotos dele eram esbranquiçadas, né? Para aparecerem no jornal, e agora é que estão aí divulgando algumas possíveis fotos, né? Do Machado de Assis com a pele um pouco mais escura. Então, ele é o maior representante do realismo no Brasil. É certo que o Machado de Assis, assim, teve algumas fases na vida dele em relação à literatura. Então, o Machado de Assis pegou um finalzinho do romantismo e depois ele teve um destaque aí no realismo. Então, eu trouxe aí para vocês essas 3 obras dele, bem conhecidas. Também já foram adaptações para o cinema, né? Já serviram aí de inspiração para a televisão, viraram filmes, viraram minisséries, e aqui nessas obras você vê aí um autor marcado pela metáfora, marcado pelas críticas, marcado pela análise psicológica das personagens e marcado também pelo estilo de muitas vezes se comunicar com o leitor, né? Então, se você já tiver lido algumas de suas obras, você vai perceber isso claramente. E se você não leu ainda, vá procurar, porque você não sabe o que está perdendo, né? Muitos dizem que Machado de Assis ou você o ama ou você odeia, né? Porque ele é marcado por uma forte ironia, marcado por um humor considerado também sarcástico. E aí, inclusive, agora, no início desse ano, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro dele bem conhecido, já foi considerado um dos livros mais vendidos no exterior, né? Então, vale a pena aí você conhecer um pouco mais desse autor. Ele já caiu em vários vestibulares, seus textos, né, suas obras aparecem no Enem. Então, vale a pena aí, se você não conhece, conhecer o Machado de Assis. Então, eu tenho aí a Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra que o autor ele cria um personagem, o Brás Cubas, que ele começa narrando o seu próprio velório, né? Então é totalmente diferenciado, porque geralmente uma obra de memórias começa pela infância. E o autor ele fez diferente, né? Ele começou aí pelo velório. Então o defunto autor vai narrar a sua vida, e aí ele faz vários flashbacks da infância, da adolescência, da vida adulta. Sempre com aquela linguagem metafórica, análise psicológica das personagens, né? Aquilo que o Machado de Assis faz tão bem. Tem também aí o Dom Casmurro, que é bem conhecida também, tem minisséries, traz a história da Capitu e do Bentinho, né? Aquela situação de você saber se a Capitu traiu ou não o Bentinho, também é característica do Machado de Assis. Ele deixou o leitor resolver, né, a traição da Capitu. Então, a gente faz aí as nossas colocações. Quem não leu ainda, vale a pena. E o Quincas Borba, né? Quincas Borba
também já virou filme. Inclusive, Machado de Assis faz aí referências ao personagem Quincas Borba na obra Memórias Póstumas, né? Então, se você não leu ainda nenhuma dessas três, tá na hora já, viu? Tá fazendo o ensino médio, tá no 3º ano, vamos ler. Então, eu coloquei aqui para vocês, para terminar, um trechinho do Dom Casmurro, tá? Pra gente fazer a leitura aqui rapidamente. É um trecho que explica por que o nome Dom Casmurro, né? Então, no início do livro, Dom Casmurro, o autor descreve uma situação que ele vive no cotidiano dentro de um trem. Então, ele está dentro de um trem e tem uma pessoa do lado dele que vai ler para ele alguns poemas e ele, no meio da leitura dos poemas, ele dorme, né? E aí, talvez a pessoa que estava lendo os poemas não gostou. Então, ele escreveu no início da obra dessa forma. Não consulte os dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhes pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Casmurro é um homem metido, um homem calado, né? Dom veio por ironia para atribuir-me fumos de fidalgo, tudo por estar cochilando, né? Que ele dormiu na hora dos versos. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro, daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Então, Dom Casmurro, Machado de Assis. Então, você percebe aí que ele vai tentar explicar para o leitor por que ele escolheu o nome Dom Casmurro. Né? E aí ele narra, ele conta aí da situação do trem, né, que está anterior aí a esse trecho. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do realismo e de seus principais representantes, né, na França, Portugal e no Brasil, e que vocês possam, a partir daí, aprofundar os seus estudos, responder algumas questões e também, claro, escolher alguma obra, né, desses grandes escritores para fazer alguma leitura. Quando você lê um clássico da literatura, você aprende muito, né, em relação a muitas situações. Então, bons estudos para vocês e até a próxima.